Ok, pessoal, então essa é a apresentação para o trabalho de comunicação científica em grupo. Então eu vou apresentar as principais funcionalidades de algumas bases de dados científicas, tá? Quais sejam Portal Periódicos, Cielo, Lisa, Scopus e Google Acadêmico. Começando pelo Portal Periódicos CAPES, né, ele tem uma importância muito grande para pesquisa científica nacional, tá? E ele serve para o pesquisador encontrar mais facilmente as bases de dados e até artigos é, que são é, disponibilizados por esse programa Periódicos CAPES. Tá? Além disso, né, o portal Periódicos CAPES também apresenta alguma possibilidade para o pesquisador de ciência da informação obter dados para sua pesquisa também. Tá? Ele pode ser acessado através desse endereço aqui. Tá? E tem duas formas de acesso. Né? A primeira delas, se você acessa de casa, sem acesso privilegiado algum, você vai receber essa mensagem, né, que o conteúdo assinado não vai estar disponível. Tá? Apenas para as instituições que assinam, participantes do programa. Tá? Já, se você acessa de dentro de uma universidade, uma instituição federal de ensino superior, ou uma instituição de pesquisa, etc., isso que preenche esses quesitos aqui, tá? Você vai ter um acesso privilegiado, você vai ter acesso às bases assinadas, às bases pagas, tá certo? Em função disso, se você acessa desse modo aqui, você vai encontrar um total de 13.571 jornais, periódicos, revistas, tá certo? Então, essas são revistas que podem ser acessadas livremente, tá? E que o portal periódico CAPES aponta para elas. Tá? E 247 bases de dados também que podem ser acessadas sem assinatura. Repara, você sem o portal periódico, você também poderia acessar essas bases ou esses periódicos, tá? Mas o portal ele concentra essa informação e te ajuda a chegar a eles, tá? É... Entretanto, se você tem um acesso privilegiado, como nós do IBICT temos, tá? Você passa a ter acesso a 36.891 periódicos, tá? E também tem acesso a 489 bases de dados. Tá? Esses números são de 23 do 11 de 2013. Tá? Ok. Assim, fazendo um diagrama das funcionalidades do portal, tá? O que o portal te oferece? O portal te oferece 4 tipos de buscas diferentes, tá? Por periódico, por assunto, por base ou por livro. Tá? E o portal Periódicos usa essa busca periódico para recuperar o quê? Revistas científicas. Tá? Os títulos das revistas científicas. Tá? Esse buscar assunto leva o usuário diretamente aos artigos científicos. Tá? E o buscar base recupera as bases de dados científicos. Tá? E o buscar livro recupera livros, tá certo? Também de livre acesso através desse portal. Tá? E, obviamente, as bases de dados e as revistas científicas também levam os artigos científicos, ok? Tá. Vamos ver um exemplo de uso através desse pequeno vídeo. Tá? Por exemplo, se eu for em buscar base, digito Lisa, tá? Eu vou encontrar a base de dados Library and Information Science, né? Abstracts, ok? E vou direto para o site do Lisa. Tá? Um outro tipo de busca que eu posso fazer também é buscar, por exemplo, um periódico, que eu sei o nome do periódico, né?
foi falado em sala de aula, o Centrometrics. E aí eu busco esse periódico. Eu sou levado aqui. Não só ele, mas outros que também possuem essa palavra-chave, né? Mas ele que possui essa palavra no título, tá? Eu posso ser levado diretamente a ele. Fica alguma coisa chata em cima no cabeçalho, né? Um cabeçalho ocupando espaço aí, mas pelo exibir menu, eu posso ir direto para o site mesmo do periódico, tá? Periódico Scientometrics, ok? Aqui também posso fazer uma busca de um livro, por exemplo, ou então buscando direto o assunto, tá certo? Por assunto, fazer uma busca avançada por assunto. É uma busca que contém as duas palavras physics e information, tá? Então, ver quais os periódicos que contêm essas duas palavras, tá? Então, direto, ele linka direto para os artigos, tá certo? Então, vai listar os 900 mil artigos que possuem essas duas palavras, tá certo? Ele bota primeiro os mais relevantes, tá? E aqui nos livros, vou achar os livros que tenham a palavra informação, né? Isso aí já é uma busca em livros brasileiros, né? E aí achou aí, está acessando um dos livros, tá? Que é do OCDE, okay, que você pode baixar em PDF, tá? O OCDE Library, ele te leva lá. Então, Periódicos CAPES te leva ao OCDE Library, que vai te levar a isso, tá bom, gente? Então, essa é a demonstração do portal Periódicos, tá? A segunda base de dados que a gente vai apresentar é o Cielo, tá? O Cielo é fruto de um projeto maravilhoso, né? Que dá acesso aos pesquisadores a um grupo grande de revistas e periódicos, tá? E de artigos. É acessado por esse site aqui, www.cielo.org, tá? E esse livro aqui, recentemente lançado, Cielo 15 anos de acesso aberto, no início do livro, ele define algumas funções do Cielo, tá? Quais sejam medir o desempenho do periódico, fornecer indicadores bibliométricos, fornecer acesso aberto aos periódicos e facilitar a navegação. Então, essas três funcionalidades, a gente vai dar exemplo de cada uma delas, tá legal? Primeiro, medir o desempenho do periódico em número de downloads, tá? Então, por exemplo, vamos colocar a palavra-chave física para os periódicos que têm isso no nome. Então, o periódico, em particular, é o periódico Ensino de Física, tá? Então, ele vai ter o quê? Ele mostra quantos downloads ele teve. Daí, ele mostra a performance desse periódico no Cielo, tá certo? Outra funcionalidade, fornecer indicadores bibliométricos. Vamos fazer então a busca pela mesma revista, tá? Que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, ok? E vamos em busca das estatísticas, mas aí das citações. Quais são as citações que ele recebe, tá? E quais são os periódicos que ele cita. Tá? Então, todos esses periódicos eles citaram essa revista de física, tá? De ensino de física. E aí, quais são quem ela cita, quem a revista de ensino de física cita, tá? É mais ou menos uma coisa que o Easy faz, né? Que o Cielo tenta fazer também, né? Então, essas são as revistas que ela cita. Repara que o Cielo não é apenas importante para a pessoa que busca encontrar um artigo em particular, né? Mas também para o profissional de ciência da informação, ele fornece informações bastante valiosas, tá? Através do quê? Através do estudo dos números da base de dados, tá? Então, a importância
da base de dados não é só para aquela pessoa, o usuário final, que vai querer um artigo, uma revista em particular, mas também para o cientista da informação que busca informações de uso dessa base. Tá? E a terceira, que é realmente o que o pessoal mais usa, né, que é oferecer acesso aberto aos periódicos. Tá? Você faz uma busca de um determinado periódico ou de um assunto, por exemplo, bases de dados científicas. Eu acho diretamente os artigos que falam sobre isso. Posso fazer os filtros pela revista, pela área temática, pelo ano de publicação, tá certo? E posso acessar diretamente o artigo, tá? Que fica guardado dentro do Cielo. Tá? Pode ser baixado também em PDF, mas ele está guardado lá. Tá? No artigo também eu posso ver as estatísticas desse artigo, tá? Que é o quê? Que é o número de acessos a ele ao longo do tempo. Tá certo? Então são os dados importantes para estudar também, principalmente a vida média desse artigo. Tá? Ok? Muito bem, a próxima base de dados que a gente vai observar é o LISA. Tá? O LISA é uma base de dados específica na nossa área, tá? De Library and Information Science, Abstracts, como o nome diz. Então, o que ela armazena dentro dela, a princípio, são os abstracts dessa área específica. Tá? Então, logicamente, ela vai ser uma busca que vai ser mais rica dentro da nossa área, né? E que vai pode fornecer resultados interessantes, tá certo? Como a gente vai ver aqui. Tá? Ela é acessada através desse endereço, searchproquest.com/lisa. Tá? Vamos ver algumas das funcionalidades. Primeiro, eu posso escrever diretamente, por exemplo, information, né? E entropia. Quando eu não falo nada, ele usa o AND, o conector AND, tá? Information, ou seja, entropia e informação, em inglês. Information and entropy, certo? Então ele achou ali, está ordenando por relevância, né? Achou os artigos que falam sobre isso, tá? Diretamente, tá certo? E aí os abstracts, eu posso ver o abstract de cada um desses artigos, tá? Posso limitar minha busca pelas entradas que foram revisadas por especialistas. Tá? E aí eu tenho apenas os artigos que passaram por referagem. Tá certo? E tenho também ao longo das décadas, quando foi mais forte isso. Através dos links eu posso até acessar o texto completo, mas são links externos, muitas vezes, a maioria das vezes. Tá? Isso é interessante, uma funcionalidade interessante, que é o de figuras e tabelas. Tá? Que ele mostra também, separa as figuras e tabelas contidas nos artigos sobre um determinado assunto. Às vezes você quer achar uma figura sobre o assunto que você está estudando, tá certo? E aí você vai e consegue achar a figura e a fonte da figura, onde ela está, quem falou sobre isso. Tá? Então é interessante também que não são só os abstracts que são indexados por essa base de dados, mas também figuras e tabelas. Okay? A próxima base de dados é os Scopus. Os Scopus é uma base de dados gigantesca. Tá? Ela indexa aí milhões de artigos, tá certo? Milhares de revistas. Tá? Então, você tem realmente uma busca bastante completa. Agora, tem coisas que o Lisa vai achar que os Scopus não acham, porque o Lisa é específico da nossa área, né? Isso aí não é geral de todas as áreas. Tá legal? E para você ser indexado pelos Scopus, você tem que ter uma série, preencher uma série de critérios de qualidade. Tá certo? Então o endereço dos Scopus é esse aqui. Os Scopus, tanto o Lisa quanto os Scopus, eles só podem ser acessados através de um acesso privilegiado, né? Através ou pagando, ou fazendo uma assinatura, ou como a gente tem acesso pelo periódico SCAPES. Tá? Então vamos ver algumas das funcionalidades desse poderoso buscador. Tá? Assim, no About dele, ele foi feito para ser tão fácil quanto o Google. Né?
Repara que você pode ordenar por relevância ou por número de citações, tá? E tem o número de vezes que esses artigos são citados, isso é bastante relevante para critério de seleção do artigo que você quer. Ele te leva direto aos artigos e apresenta rapidamente os abstracts, para você ver numa tela só vários abstracts, tá certo? Você não precisa abrir um monte de janela. Você pode exportar a citação, pode fazer o download daquele artigo, tá certo? Então tem várias funcionalidades, pode filtrar, vários filtros que você pode usar. Tá? Fazer uma busca sobre um outro termo aí, por exemplo, informação. Information. Tá? Então eu vou buscar todos os periódicos que possuem, ou no seu título, ou no seu abstract, ou nas suas keywords, a palavra information. São ali 2.884 artigos. Tá? Uma coisa interessante é a análise dos resultados. Isso que vai valer a pena para a gente. Né? Como é que ele te fornece já bastante pronto estatísticas daquela busca. Tá? Então repara que é natural que há crescimento exponencial. Derek Solar-Price já falava disso. Quanto mais novo, mais artigos vai ter. Né? Aqui, o título das publicações que falam sobre informação, repara que não tem nenhuma da ciência da informação. Né? É interessante esse resultado. Né? Quem fala sobre informação, quem mais fala sobre informação não é o pessoal da ciência da informação. São outros. Tá? Quem mais cita essa palavra, né? Informação. Tem aí um significado. Okay? Obviamente, revistas genéricas como Science, Nature aparecem também nos primeiros lugares. Tá? Aqui, as universidades, olha só que interessante, também ele fornece as universidades a que pertencem os autores. Tá? Os países, e na maioria dos casos quem fala sobre informação são artigos. Tá? E aí as áreas. Tá? Repara que Social Sciences aparece aí 4,9%, tá? Praticamente em sexto ou sétimo lugar. Né? Primeiro lugar fica Engineering, tá? Engenharia. Em segundo, Medicina. Tá? Em terceiro, Computação, que fala da informação. Tá? Então esse nosso objeto de estudo é bastante falado em outras áreas. Né? Por isso que a nossa área é tão interdisciplinar. Tá? E agora a gente vai falar sobre o Google Acadêmico. Né? O Google Acadêmico ele é de acesso livre, não tem nenhuma restrição para o acesso. Tá? É através desse endereço que você chega nele, scholargoogle.br ou scholargoogle.com. Tá? E você faz uma pesquisa tão fácil como acessar o Google. Tá certo? Vamos ver algumas funcionalidades, então. Vou fazer entrada de informação e entropia também. Tá? Aí tem o número de resultados que você encontra, 10.000. Tá? E aí cada resultado aparece quantas vezes ele é citado. Né? Isso é interessante. Mas ele ordena por relevância também. A ordenação é que só tem por data ou por relevância. Eu acho isso meio pobre. Tá certo? Pelo número de citações seria mais completo. Tá? Repara que quando você clica, leva você diretamente à revista. Tá? Que tem o artigo. Ok? E ele indexa não só artigos, revistas, como também livros, patentes, tá certo? Ele linka você tentando o texto completo, né? O máximo que puder. Tá? Aqui em métricas, olha que interessante. Isso aqui é um ranking das revistas, né? Com índice H5 para ranquear elas. Tá? O índice H das revistas. Tá? E vamos ver, no caso, a revista do Jazzist, né? Como é que ela está ranqueada. Tá? A gente pode saber, 53 o nível dela. Tá? Ela fica bastante alto, né? Ela fica dentro do Library and Information Science, esse assunto. E aí ela em comparação com as outras, tá? Que o Google, a Google Acadêmico fez. Repara a rapidez com que eles fornecem esses resultados. São resultados que são importantes para a gente avaliar a nossa fonte de informação. Tá? E aqui também uma tentativa, né, de currículo Lattes, que é feito também pelo Google. Tá? Você pode
espontaneamente alimentar o Google Scholar com as suas informações. Quando você entra com as suas informações, automaticamente ele acha a sua produção, tá? E você disponibiliza isso diretamente para as outras pessoas, tá certo? Você pode fazer uma análise de citação de um determinado autor, tá certo? Diretamente através dessa ferramenta, desde que o autor disponibilize isso, tá? Então essa é uma das inovações aí do Google Acadêmico, tá? Bom, e é essa a parte que eu iria falar.